Olá, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos esta semana estudando a lição da Escola Sabatina de número 12, o desejado de todas as nações. O nosso verso para memorizar é Isaías 60, verso 3. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Hoje, segunda, 15 de março, o título da nossa lição é Quem é perdoado? E a primeira pergunta é: quantos pecaram? A Bíblia, ela é inequívoca. Um texto interessante, lá em Romanos, capítulo 3, verso 23, nos responde esta pergunta. Lemos assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, quantos pecaram? Todo ser humano pecou. Ou seja, não existe um ser humano em todo o planeta Terra, em toda a sua história, que não tenha pecado. E a redenção, ela não é fundamentada na falta de pecado, mas no perdão. O que nós estudamos hoje, o que nós estamos estudando hoje, é que o perdão é a base de toda a redenção. Os que são justificados podem ser considerados justos apenas porque recebem pela fé o dom da justiça de Deus mediante o sacrifício de Cristo. Vamos ler um pouco mais esse texto de Romanos, capítulo 3. No versículo 21 até o verso 24, nós lemos assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, nestes versos nós aprendemos que no juízo a esperança haverá para aqueles que, mediante a graça, mediante a fé, por meio da graça em Cristo Jesus, são justificados. A pergunta não será quem pecou no dia do juízo, mas a pergunta será quem foi perdoado. Porque quem pecou? Todos, sem exceção. Se essa fosse a pergunta no dia do juízo, nenhuma pessoa, nenhum ser humano poderia ser salvo. Mas a pergunta não será essa. A pergunta é: quem foi perdoado? E a resposta está aqui no capítulo 3 de Romanos, no verso 26, que diz assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus, ele é justo para aqueles que têm fé em Jesus. O fator decisivo no juízo será quem recebeu e continua recebendo o perdão por ter fé em Jesus. Isto mesmo, nós somos justificados por Jesus Cristo. Agora, qual é o papel das obras? Qual o papel das obras se as obras não nos salvam? Se não há nada que nenhum ser humano possa fazer para ser salvo, o que significa as obras dentro desse contexto? É bem verdade que nós somos julgados pelas obras, mas não no sentido de que ela nos salva, porque senão ela anularia a fé. Em vez disso, as nossas obras, elas revelam que fomos salvos por Jesus. É muito tarde para que as obras ou a obediência à lei salve alguém. Ou seja, nós já somos pecadores, nós já nascemos em pecado.
Desde que Adão transgrediu a lei, acabou, não tem mais como. Agora, o propósito da lei no mundo pecaminoso não é salvar, mas apontar o pecado. Em vez disso, a fé que atua pelo amor, o amor derramado no coração pelo Espírito, comprova que temos uma fé viva em Jesus. A pessoa convertida, somente as obras. Para pessoas convertidas, somente as obras após a conversão, em que a vida é capacitada por Cristo e pelo Espírito Santo, são relevantes no juízo. A vida de pecado antes da conversão já foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, todos nós, neste mundo, nós cometemos pecado. Nós temos uma vida de pecado anterior à nossa conversão. E por causa desses pecados, nós não poderíamos ser salvos. Ou seja, o que nos salva é o perdão de Deus, a justificação que Ele nos outorga através do sangue de Cristo. O capítulo 6 de Romanos nos apresenta esta ideia. Diz assim: pois fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, através do batismo, nós somos justificados através da nossa conversão e da manifestação dessa conversão no batismo. Portanto, querido amigo, querido ouvinte, o perdão ele é dado a todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Todo aquele que permite que o Espírito Santo habite no coração recebe o perdão de Deus. E é isso o que vai nos salvar no dia do juízo. Que Deus abençoe a todos.